Quantos estão felizes essa noite podem dizer amém? Glória a Deus, queridos. Seguindo então o nosso tema do ano, ano de conexão divina entre os céus e a terra, amém? Quantos estão gostando desse tema? Essa é a realidade, irmãos. Jesus é a nossa conexão, amém? O homem estava totalmente desconectado, não tínhamos mais contato com Deus. A gente só podia falar quando Deus escolhia um homem, um profeta, alguém que ele falava para essa pessoa específica para poder vir falar ao povo. E por isso foi necessário Jesus, para trazer essa conexão novamente, que foi perdida no Jardim do Éden. Amém? Então, desde o passado, desde a época do Jardim do Éden, Deus tem trabalhado nessa missão de passar por tudo isso que a gente viu lendo a Bíblia, até chegar em Jesus, aonde volta a nossa conexão. Amém? Glória a Deus. E agora temos aprendendo, dia após dia, aprendendo um pouco mais sobre essa conexão maravilhosa. Glória a Deus. O nosso Jesus, Ele é a ponte, Ele é a escada, Ele é a conexão, única forma, única maneira de chegar ao Pai. A única maneira de se ligar a Deus é através de Jesus Cristo. Não tem outro mediador, não tem outra forma, não tem outras atitudes que você possa fazer. Não adianta. Você pode ser bonzinho, você pode ser o cara mais legal, você pode fazer tudo nesse mundo, que nada vai te levar a Deus. É só Jesus. Amém? Então Ele é o centro, Ele é o foco. É ali que você tem que mirar, é ali que você tem que dedicar a tua vida, é ali aonde você tem que buscar verdadeiramente todos os dias. Então, o nosso segredo não tem outro, é estar em Cristo. É poder declarar em alta voz, em Cristo eu sou, porque em Cristo estou. Amém? Porque falar em Cristo eu sou é fácil, mas eu quero que você faça esse desafio com você mesmo e comece a analisar a sua vida e pergunte para você mesmo, eu estou? Estou em Cristo? E isso é o que eu tenho buscado todos os dias na minha vida. Então, antes de eu vir aqui falar alguma coisa para vocês, eu trabalho a minha vida. E todos os dias eu me pergunto, eu estou vivendo da forma correta? Eu estou andando no padrão do Senhor? Será que eu estou seguindo a forma correta? Será que eu estou buscando o Senhor de fato e verdade? Eu estou buscando a Jesus para conhecê-lo ou para estar com Ele? Conhecer Jesus eu acredito que todos aqui conhecem. Pelo menos de ouvir falar, com certeza. Mas agora ter um relacionamento com Ele é diferente. Estar com Ele é diferente. Viver com Ele é diferente. A tua vida não é mais a sua vida mesmo. Aí você fala, então eu tenho que ser bonzinho. Não! Você não tem que ser nada. Ele tem que ser em você. O mais interessante sobre tudo isso, e que eu lutei muito a respeito de comportamento. Eu tenho que melhorar, eu tenho que ser mais legal, eu tenho que ser mais bonzinho, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E busquei muito a respeito disso, até entender um ponto que eu não tinha entendido. Que eu não consigo nada. Cristo eu consigo tudo. Mas que confusão é essa? Sim, é meio confuso, mas quando você começa a entender, de fato e verdade, que você não muda nada, mas Cristo mudou tudo, amém? A história muda. Então já não é o peso nas tuas costas. O fardo não é teu. O fardo já foi levado por Ele. Amém? Então já está pago o preço pela tua salvação. Já está pago o preço pela doença que às vezes você está carregando aí. Já está pago o preço por todas as situações difíceis que a gente pode estar passando. Essa luta não é nossa. Olha para o irmão que está do lado e fala assim, essa luta não é sua. Essa luta já está vencida. Em Cristo Jesus. Vocês entenderam aqui? Aí você fala, então, mas como é que é isso? Qual é o nosso papel, então, a partir desse momento, Rubens? O nosso papel, Rubens, sabe o que é? É estar em Cristo. Permanecer. Continuar. Seguir até o fim. Ir até a hora da vitória. Numa corrida, não adianta, Naldinho, você correr. Está na frente de todo mundo. No último segundo você cair. E todas as pessoas passarem. Você perdeu a corrida. Então não me importo
como a gente começa. A gente começa tão bonito, aquele primeiro amor, aquela coisa linda, aquele negócio tudo bacana, e está tudo tão bonito. Legal, parabéns para você. Nossa, eu preguei para tanta gente, parabéns para você. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, muito parabéns. Mas isso não quer dizer nada. Porque ainda pode chegar no momento de você chegar no céu e Jesus olhar para você e falar assim: eu não te conheço. Mas eu preguei, mas eu expulsei demônio. Eu fiquei tentando entender tanto esse versículo. Eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não te conheço. Afasta de mim, você que pratica a iniquidade, você que pratica o mal. E eu fiquei, meu Deus, mas como isso? O cara expulsava demônio, realizava milagres através dele, as coisas aconteciam. Mas quando ele chegou no momento de ser salvo, Jesus olha para ele e fala: aparta-te de mim, eu não te conheço. Como isso? Então eu comecei a entender que existe uma forma de você conhecer o Senhor, de você trabalhar para Ele e não ter intimidade com Ele. Não conhecê-lo de fato e verdade. Não permanecer, não ser nele. Então não é o que você faz, meu irmão, e nem eu e você. É o que o Cristo fez em você e em mim. Essa mudança tem que vir de dentro para fora. Amém? Então não importa, eu posso chegar aqui para vocês, pregar, e no final das contas, está perdido. Porque o que faz a diferença é a intimidade que você tem com Jesus. Então por isso que a Bíblia nos mostra muito a respeito de busca. Me busca, você vai me encontrar, bate que vai abrir. Vocês entenderam? Porque a ideia é encontrar. E não só encontrar, permanecer. Eu acredito que todos vocês aqui encontraram, pelo menos os que eu estou vendo aqui. Agora a pergunta é: você ainda está lá? Isso você deve perguntar todos os dias. E é isso que é a análise que a gente tem que fazer. A Bíblia diz que Ele nunca te abandonaria, jamais te deixaria. Verdade. Mas uma coisa que vocês não perceberam: Ele também nunca te seguraria. Se você foi por livre e espontânea vontade. Ele está com os braços abertos até o teu último respirar. Aí depende de você e de mim. Então a mudança que tem nas nossas vidas, que a gente vê: eu tenho que ser bonzinho, como eu falei agora há pouco, eu tenho que ser legal, eu tenho que ser isso, eu tenho que ter amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é fruto de quem? Do Espírito Santo. Você nunca vai ter isso sozinho. Isso vem de dentro para fora. No momento que você está em Cristo, começa a crescer esses frutos em você. Aí começa a crescer o amor, naturalmente você fica bonzinho. Já viu, Naldinho? A gente começa a ficar bonzinho, parece besta. Começa a ser mais justo, começa a melhorar a tua vida. Por quê? Porque você melhorou? Não, porque Cristo melhorou você. Você não tem poder sobre nada. Quem tem poder é Ele. Amém? Então, qual é a ideia aqui? Então, você falou legal, falou bastante coisa. Qual é a ideia? É estar em Cristo. Permanecer até o fim. Glória a Deus. Aleluia. Então, isso é o que eu tenho trabalhado todos os dias. E a conexão com Deus é essa. A conexão divina entre os céus e a terra é Jesus. E conexão quer dizer estar ligado. Solta um fio, corta aí o fio. Sabe o que vai acontecer? Acabou a conexão aqui à internet. Corta o fio da energia, acabou a energia. Amém? Quantos estão comigo? A conexão está unida. Se você está unido com Cristo, você recebe dele. Se você recebe dele, amor tem em você, alegria. Isso tudo começa a crescer em você. Quando esse fruto não está crescendo em você, é porque você está conectado na carne. Aí vem as coisas da carne para você. Vocês entenderam aqui? Então, nosso papel, a única coisa é estar buscando a Jesus até a gente encontrar. E quando encontrar, não sair de lá. Amém? Todos os dias, 24 horas por dia. Não é para você virar um religioso e ficar falando... Não! Não se trata de religiosidade aqui. Não se trata do cara que é todo esquisito. Não, se trata do cara que é o mesmo. Né, Pedrão? Sim, ó, Pedrão, do mesmo jeito. Legal do jeito que ele é. Só que cheio do Espírito Santo. Passando as pessoas sendo curadas.
As pessoas olhando para ele e vendo uma diferença. Há alguma coisa tem de diferente nele, porque não é ele, é quem está nele. Quando a gente começa a entender que não se trata mais do Héctor aqui, mas se trata de Jesus em mim, a história muda. Eu não vou me achar. Se alguém chegar falando, que pregação, cara, você fez aquilo. Eu falo, glória a Deus, foi ele. Eu não tenho nada. Eu deixo bem claro, antes de toda a pregação, dizer que eu não tenho nada para oferecer. Quem tem é ele. Amém? O que eu busco na minha vida é apenas ser um canal. Senhor, usa aí. E eu peço que eu seja pelo menos um bom instrumento. Mas é isso. Não passa de um instrumento. Lembrando, um instrumento, sem ninguém, não acontece nada. Amém? Mas agora com o Espírito Santo tocando, irmão. Aí você faz milagres, prodígios e maravilhas. Você faz? Ele faz em você. Amém? Através de você. Glória a Deus. Então, se você tem isso no teu coração, você vai ver os milagres, os prodígios e as maravilhas acontecer. Aleluia. Então, nosso tema é ligados em Cristo, mantendo a conexão com o céu. Aleluia. Jesus é a ponte entre o céu e a terra. Mas essa conexão precisa ser mantida por quem decide viver com ela. Aleluia. Número 1, vamos começar. Jesus é a conexão perfeita. Abre para mim João 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso está claro para você que não existe outra forma de você chegar ao Pai? É só através dele. Ele fez tudo aqui nessa terra para poder pagar um preço para que você tivesse acesso direto ao Pai, sem precisar passar por toda aquela burocracia, né, da lei. Não, agora você simplesmente tem acesso real através de Jesus Cristo. Amém? João 1, versículo 51. Então acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele é a escada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus não apenas conecta, ele é o próprio caminho, ele é a ponte, ele é a ligação viva. Aleluia. A escada que Jacó, essa mesma escada aqui falada, foi em Jacó. Lá Jacó teve essa visão dessa escada, ligando o céu e a terra, se cumpre em Jesus. Ele via Jesus naquele momento como essa escada. Aleluia. Nele há acesso, nele há comunhão, nele há vida. A conexão com o céu não é um lugar, é uma pessoa. Aleluia. Fora de Cristo não há acesso ao Pai. Quem está em Jesus está ligado ao céu. Quantos estão em Jesus aqui? Amém? Você está ligado ao céu. Todo recurso, tudo necessário está aí. Basta estar ligado com Jesus. Número 2. Permanecer em Cristo é a chave. Então, depois de tudo isso, irmãos, depois de toda a análise que eu tive por anos, sinceramente, falo para vocês, lutei, analisei, briguei, até descobrir que existe só uma forma: buscar a Jesus e permanecer nele. É isso. E quanto mais tempo você está com ele, mais dele você tem. Mais perto dele você fica, mais parecido com ele você fica. Aí não é mais você mesmo, mas Cristo vai viver em você. Amém? Para que isso aconteça, para que isso se torne real, é a quantidade de tempo que você gasta com ele.
É o tempo que você está com Ele. Quando você para um pouco de viver o mundo e passa a viver Cristo, buscar Ele todos os dias, se aproximar dEle todos os dias, acordar de manhã, falar com Ele, passar o dia todo andando, falando com Ele, todo o tempo junto com Ele, não tomando decisões sem falar com Ele, lendo a Bíblia, buscando, orando, jejuando, você vai se aproximar dEle ao ponto de você não ser mais você mesmo, mas Ele ser você. Amém? Glória a Deus. E isso se torna real, a Bíblia que fala a respeito disso. Eu já passou por situações de a pessoa chegar para você e olhar assim, cara, eu não vi você, eu vi Jesus. Isso pode acontecer. E é algo sobrenatural. Amém? E eu achei interessante, eu estava depois ontem, que a gente passou o dia todo aqui, foi bem bacana, não foi, Cleiton? Tivemos alguns cenários, mas graças a Deus, Deus tem abençoado e está tudo resolvido. Mas eu estava indo, eu passei, fui num lugar comprar um negócio para a Ângela. Eu tomei um susto. Eu saindo de lá, fui lá comprar um sorvete para a Ângela, naquela Borelli, vou fazer propaganda aqui, tá? Depois você corta. Não estão me pagando nada. Aí tá, cheguei lá, comprei lá, o negócio ela sempre compra, eu tenho que ir lá toda vez. Porque a gente vai lá, eu compro uma casquinha para ela, uma casquinha, vem com 2 bolinhas ali, e uma casquinha avulso, que é para o Reinaldo. Na hora que eu entro no carro, ele, casquinha, já tem que entregar a casquinha dele. Então é sempre assim. Ele não gosta de sorvete, ele gosta só da casquinha. Aí, beleza. Toda vez eu faço isso e vou lá e compro. Aí fui comprar, daqui a pouco um cara deu um grito. E eu voltando na rua assim. Ele segurando uma cachorrinha. Bem esquisito, nunca tinha visto aquela visão ali, foi bem nova para mim. O homem segurando os braços da cachorrinha assim, e deu um grito. Aí eu olhei e passei por ele, fui embora. Aí quando eu cheguei no carro, estava ali tentando passar o sorvete para a Ângela, com a porta aberta ainda. Aí ele grita, ei! Aí eu olhei, você é um anjo! E saiu correndo. Falei, ele viu o anjo. Quantos estão comigo aqui? Eu não entendi nada, mas eu tomei um susto. Essa foi a verdade. Ele deu um grito tão alto que a Ângela, meu Deus, amor, o homem. Foi, calma, ele viu um anjo. Quantos estão comigo aqui? Amém? Então isso é algo. Aí eu comecei a perceber que teve situações na minha vida que aconteceu isso. Uma vez eu fui num restaurante. Eu indo num restaurante bacana, tudo. Aí depois eu escutei a notícia. Nossa, cara, alguém falou. Quando ele entrou aqui, parecia Jesus. Foi eu. Por favor, né? Eu parecer Jesus? Mas aí eu comecei a analisar, por que naquela época alguém me achou parecido com Jesus? Eu estava numa leitura da Bíblia assim, ó, peguei um intensivão e buscando umas ideias, e eu comecei a perceber uma coisa. Quanto mais você busca, mais parecido com Jesus você fica. Amém? Não, eu estou dizendo que são casos à parte. Eu não estou dizendo que eu estou andando na rua e o pessoal está vendo Jesus, não. Calma, galera. Tá? Foi momentos específicos em que isso me fez lembrar sobre esse assunto. Falei, rapaz, então quer dizer que o tempo que eu passamos o dia todo aqui, não foi? Cheguei lá, alguém chamou alguém de anjo aí também? Não fiquei parecido com Jesus, mas já parecia um anjo, já estava melhorando. Amém? Então, irmãos, eu percebi o seguinte, você está com Cristo, permanecer com Ele, mais parecido com Ele você fica. O teu eu continua sendo o mesmo, você continua sendo nada, mas Jesus em você é tudo. Amém? Então isso não é feito para você ficar orgulhoso, mas é para você saber que Jesus começou a te usar e está contigo. Isso para mim é algo assim sobrenatural. É saber que Jesus está dentro de você e saber que Ele fala através de você, saber que Ele te usa. Isso é tão grande que você não tem noção. Para mim isso é o mais gratificante para mim é saber isso. Eu aprendi com o pastor Reinaldo. Eu falei para você sobre pregação. Ele pegou e falou para mim, Hector, eu vou te ensinar como é que faz uma pregação. Nunca mais troquei. Eu passei por um seminário, mas não mudei a minha pregação. É a mesma que eu aprendi do pastor. Porque eles gostam de colocar tanta coisa. Eu falei, não. O pastor só falava, coloca 5.6 e versículos. Mas eu vou falar o quê? Ele falou, umas observaçãozinhas você coloca. Mas e aí? Aí é o Espírito Santo que vai falar. Irmão, mas isso dá pensa que você tem 1 hora para falar. E você tem meia folha. Que antigamente eu escrevia no papel.
E eu olhava, meia folhinha, e eu tinha 1 hora para falar. Mas eu entendi, e subi. E falava, Senhor. Falei, mas como é que vai acontecer isso, pastor? Ele falou, ora antes e sobe. E fala através de mim. Porque se o Senhor falar, vai acontecer alguma coisa. Mas se eu falar, não vai parar aqui rapidão. Daí eu vou ficar aqui pedindo música, como eu ficava lá na rádio. Na rádio, eu não sabia o que falar. Agora vamos escutar um louvor e adoração? Liga, mulher. Tá, começava a tocar lá, e eu pensando, e agora o que eu falo? Isso lá em 2008, 2009. 2009. Faz tempo, irmão, que eu estou lutando. Mas graças a Deus, Deus tem mostrado dia após dia e nós temos aprendido, amém? Longe de estar alguma coisa, mas só de saber que às vezes Ele está te usando, isso é muito bom, amém? Então, isso que eu tenho que dizer para vocês, irmão, não é o fato de você. Às vezes a gente chega para mim, vai lá, fala para o fulano, fala de Jesus. Aí o cara, não, mas é tu que vai falar. Não é tu que vai falar, irmão. Quando a gente fala, é um modo de falar. Mas quando você fala, quem fala através de você é o Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo falando, ele não tem vergonha. Quem tem vergonha é você. Quem tem medo é você. Ele não tem medo. Amém? Você simplesmente vai. Quando vê, você falou um monte de coisa e depois pensa, rapaz, era mesmo. Quantos estão comigo aqui? Amém? Isso aconteceu comigo mais diversas vezes na minha vida. Eu subi aqui, sem saber o que ia falar, diante de Deus. Não sabia. Tinha algumas coisinhas para falar e não sabia o que eu ia encher para falar, para dar tempo. Daqui a pouco eu falava tanta coisa que eu mesmo ficava, rapaz, é mesmo? Foi para mim essa palavra. Quantos estão comigo aqui? Amém? Então, muitas das vezes que eu subo aqui, primeiro eu estou sendo ministrado. Eu escuto em mim mesmo. Parece que começa a falar aqui, eu falo, rapaz, depois que eu falei, eu descobri que eu falei. Quantos estão comigo aqui? Então, deixa ele falar, não seja você mesmo. Se for você, é difícil, irmão. Agora, quando é ele, é outra história. Eu subo aqui sem medo, irmão. Subo aqui sem medo, venho aqui, falo, e vocês sabem que eu falo. E se deixar, vocês não voltam para casa. Eu vou ficar falando aqui até 11 horas da noite. Quantos estão comigo? Amém? Então, vamos continuar. Permanecer em Cristo é a chave. Então, ou seja, a busca diária é a chave. Estar parecido com Ele é a chave. É estar com Ele. Você não consegue mudar. Você não consegue ser bom. Você não consegue largar a pornografia. Você não consegue largar a maldade. Você não consegue largar o cigarro. Você não consegue largar a bebida. Você não consegue largar o pecado. Quem pagou o preço do pecado não foi você. Foi Ele naquela cruz. Ele pagou o preço. Você não consegue nada. Então como é que é isso? O teu papel é estar em Cristo e Ele, o vencedor, vai tirar você desse mal. Amém? É a força dele que vai te tirar dali. Daqui a pouco você vai criar nojo da bebida. Daqui a pouco você vai criar nojo do cigarro. Daqui a pouco você vai esquecer. Rapaz, nunca mais na minha vida eu menti. Nunca mais falei um palavrão. Por quê? Porque Ele mudou você de dentro para fora. Amém? É isso. Não é você, não se trata de você. A tua sabedoria não vale nada. A dele é absurdamente maior. Quantos estão comigo aqui? Amém? Glória a Deus. João 15, versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Quantos entenderam isso aqui? Digam glória a Deus. Você precisa estar nele. O fruto é dele. O que vem é dele. Se você estiver fora dele, você seca. Você não tem nada, você não consegue se alimentar. Quantos estão comigo essa noite? Amém? Eu não sei se vocês já pegaram essa linha de pensamento, mas esse ano eu peguei essa linha que para mim está sendo uma bênção. Mas tirou um fardo pesado das minhas costas. Toda vez que eu conversava com o menino me falando de tanta coisa que ele estava sofrendo, e eu tentava criar tantos métodos para que ele pudesse escapar. Pega teu celular, coloca lá na sala e vai dormir no quarto. Faz isso e faz aquilo. O cabo até sonhava. Falei, meu Deus, mas nem o celular tirando não adianta, o homem sonha. Eu falei, agora, o que está acontecendo? Ele está na rua, é um problema, ele está não sei o que, é um problema. Eu falei, não, isso aí tem uma coisa, não se resolve.
Até que eu cheguei a uma conclusão. Não tem jeito. Deve ser crônico. Não tem jeito. Tem gente que eu comecei até a pensar naquelas outras doutrinas daquelas outras igrejas. Tem gente que é para o inferno mesmo. Quando estão comigo aqui. Mas não é. É porque quem estava lutando era ele. Quem estava lutando era ele. Aí eu ficava pensando, mas como é que eu consegui? Eu consegui porque eu tinha que estudar a Bíblia mesmo. Eu tinha que ler livro. Eu tive que fazer isso, aquilo, outro. Até porque a família que eu entrei não foi muito fácil. Quantos estão comigo aqui? Então, quando eu entrei ali, eu precisei me adaptar. Eu sou uma pessoa bem versátil, vocês conseguem ver, né? Eu consigo me adaptar. Mas quando eu entrei, eu senti um desafio muito grande. Eu tinha um pastor, veio do Rio de Janeiro, passou pela tribo, montou uma igreja do zero, a igreja estava grande, estava tudo acontecendo. E eu cheguei naquele momento. Eu, sinceramente, eu gelei. Não fala assim, gelar, né? Gelei. Eu falei, rapaz, o fato de gostar dela implica em muitas coisas. Eu teria que mudar toda a minha realidade. Novo convertido, tinha acabado de me converter. Tinha meses que eu me converti. Imagina um cara que tem 3 meses de convertido inventar de entrar numa família de pastores. Tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado mesmo. E tanto que tinha tudo para dar errado, que eu orei 1 ano com a Ângela falando assim, Senhor, se não for da tua vontade, tira. Tira da minha vida ela. Eu não quero ser um problema para a vida dela. Eu não quero ser alguma coisa que venha estragar a vida dela. Eu não quero... Não. Pode dar o cara para ela, a topzera lá. Para mim, você me dá o que eu mereço, tá bom. Ou seja, nada, né? Eu não mereço nada. Aí fiquei nessa ideia. Eu prefiro não ter ninguém, eu fico sozinho. Eu fiz essa oração. Eu fico sozinho. Mas eu não quero ser um problema na vida de ninguém, muito menos dela. E quem disse que o negócio terminou? Eu fiz uma oração tão bacana que foi assim. Quando virar o ano, 2006 para 2007, que o Senhor, de alguma forma, mostre para ela, ou mostre para mim, tira. E a gente simplesmente termine, mas não obrigado. Não estou querendo brigar com ninguém. Eu só que assim, não deu, valeu, foi bom, conheci você, bacana, deixa eu seguir minha vidinha aqui tranquilo, né? Trabalhando lá, vendedorzinho, pá, bacana. Posso ler só um versículo por dia, um capítulo, tá bom? Né? Tudo certo. Mas não. Virou o ano e nada aconteceu de ruim. Só confirmação de certo. E ela fez um monte de teste. Ele vai ligar, pai, em nome de Jesus, ele vai ligar para mim e vai falar isso. Eu ligava para ela e falava isso. E um monte de confirmação ela tem. Ela um dia podia fazer, porque eu falo muito, ela não fala. Mas ela podia falar aqui o que aconteceu naquele período. Porque lembra que eu era o cara de 3 meses. Então, a experiência que eu tinha com Deus era de 3 meses. Ela já tinha da vida toda. Então, ela já tinha esses testes dela e tudo mais. Beleza, então, ou seja, quando eu entrei nesse caminho, eu falei para ela, eu lembro que quando a gente oficializou, bem no início, eu falei, ei, me dá uns livros aí para eu ler. Aí eu lia um livro aí por mês. Quando confirmou, eu falei em ver todos os livros. Que eu ia saber que naquele momento em diante eu ia falar com o pastor. Né? Irmão, sem brincadeira, irmão. O Pedro estava perto dessa área aí. Estava pegando fogo, minha cabeça não conseguia nem pensar direito. Até caiu o cabelo, não. Aí eu tive que tentar colocar um pouquinho mais aqui. Rapaz, e detalhe, e o Satanás? Mas fez tanta coisa na minha vida nesse caminho. Cheguei a dormir no chão, no apartamento, aí eu chegava, alagava, quando eu via, botava o pé assim, estava cheio d'água dentro do apartamento. Loucura, passei um monte de coisa. Mas estou aqui. E livros, voltando por livro. Era a cada 3 dias era um livro de 100 páginas. Rápido. Tinha a ver que eu estava lendo 100 páginas num dia. Mas fiz, tá? Busquei, aprendi. Pronto, aí como é que não fica parecido com Jesus? Quantos estão comigo aqui? 10 capítulos da Bíblia era normal. Eu cheguei a ler 40 capítulos da Bíblia por dia. Todo dia. Isso para quê? Só para poder chegar perto do pastor. Aí você pensa, o cara espiritual, que nada. Eu queria só chegar lá e poder falar. Poder saber alguma coisa. Né? Não queria perguntar nem nada, mas pelo menos eu tenho uma ideia. Falei, rapaz, como é que é Jesus mesmo? Deixa eu analisar. Amigo, eu li a Bíblia. Calcula aí. 40 capítulos da Bíblia por dia.
Eu li a Bíblia em 3 meses, é isso? Eu acho que era 3 meses. 3 meses acabei a Bíblia toda. Falei, acabei a Bíblia toda. Aí depois eu comecei a ler devagarzinho. 10 capítulos por dia. Gente, meu Deus. Quem me acompanhou do início aqui, pelo menos viu o meu desespero. Porque eu não sou muito de ficar falando o que eu fico fazendo. E eu prefiro deixar totalmente oculto. Eu brinco com todo mundo, faço tudo, mas a minha parte com Deus eu sempre deixo quietinho. Deixo lá eu e ele. Eu sei que eu deveria fazer muito mais. Mas a gente tem buscado. Amém? E essa é a ideia. Quanto mais você busca, mais parecido com ele você fica. Amém? E mais dele fica em você. Então, permaneçam em mim. Vou ler de novo. E eu permanecerei em vocês. Essa é a ideia principal de tudo. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, disse Jesus. Não basta apenas conhecer Jesus. É preciso permanecer nele. Glória a Deus. E não é hoje não, irmão, é todo dia. Não é no final de semana, não é no momento de congresso, não é no momento... Não, é todos os dias, é no dia do teu trabalho, é a hora que você vai dormir, é a hora que você acorda, é a hora que você está tendo o teu relacionamento. Seja uma corte, seja um casal. É todos os dias, todo momento e toda hora. Glória a Deus. Permanecer significa viver com Ele, depender dEle, manter comunhão constante. Glória a Deus. A gente sai tomando decisões aleatórias aí, fazendo coisas sem nem falar com Ele. Quantos fazem isso? Digam amém. Eu faço. Só eu e o irmão. Aí o Rubem também. Né? Tem uns 3, o resto tudo mentiroso. Estou brincando, tá, gente? Mas é verdade. Continua aqui. Conexão sem permanência vira lembrança. Não vence quem visita Cristo. Vence quem permanece nele. Sem Jesus não é difícil. Olha para o irmão que está do lado e fala, sem Jesus não é difícil. É impossível. Não tem jeito. Sem ele é impossível. Nada você pode fazer. Número 3. O que nos desconecta de Cristo. O que será que nos desconecta de Cristo? Isaías 59, versículo 2. Contudo, as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Quantos estão comigo aqui? Irmãos, o crente peca. Mas viver o pecado que é o problema. Aceitar o pecado é o problema. Ficar convencido daquilo e se manter com aquilo por toda a vida é o problema. Entende? Quantos estão comigo aqui? Uma coisa, irmãos, é você cair. Outra coisa é você ficar lá caído. E ali, vivendo naquilo. Não vou aguentar mais levantar mesmo, eu vou ficar por aqui mesmo. É isso. Esse é o B.O. Esse é o problema. Normalmente vai aparecer situações difíceis e você vai cair? Provavelmente. Tem a possibilidade, eu cheguei uma vez, eu estou nessa, calma, ano que vem, mas eu estou trabalhando nessa outra ideia. Se tem a possibilidade de um homem aqui nessa terra se manter totalmente santo, sem pecado. Estou trabalhando isso. Ano que vem, Deus dá a resposta. Amém? Mas uma coisa que eu sei até de hoje, você pode cair, mas permanecer jamais. Amém? Cair, praticamente todos caem, mas permanecer caído, não. Aceitar o pecado, jamais. Isso não pode acontecer. Não se engane. Caiu, irmão. Pede perdão, se arrepende. Tchau, obrigado. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores, disse Jesus. Amém? Então, ou seja, aconteceu, caiu, pegou, pede perdão. Mas se aquilo começou a virar constância, então você só está mentindo para você mesmo. O mesmo pecado caiu, pediu perdão, voltou. Caiu, pecado de novo. Não, isso aí já é brincadeira. Arrependimento. E abandona aquele pecado para lá. Amém? Agora, outra coisa, você cai em outra coisa lá para frente, outra história. Essa história aqui já acabou, abafou. Amém?
Então o pecado te afasta de Deus, não adianta. Então, ou seja, existem dois frutos que você pode seguir. Os frutos da carne e do espírito. Se você está agora conectado com o mundo, conectado com o pecado, você vai produzir o fruto da carne. Aí é todos os pecados. Então, se você vê que você está muito carnal, muito cheio de pecado, de coisa, a tua conexão não está mais em Cristo. A tua conexão está no pecado e no mundo. Aí você tem que desconecta de lá, pelo amor de Deus, e conecte de novo aqui no correto. Amém? Aí o que vai acontecer com você? Amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que vai te ajudar muito a não cair de novo. Amém? Mas normalmente, pelo que eu percebi nesses últimos tempos, a pessoa só fica caindo várias vezes se ela para de buscar. Ela ficar buscando constantemente. Não com religiosidade, tá, irmãos? Que isso não adianta. É buscar verdadeiramente, procurar o Senhor, estar perto dele, aprender, descobrir o que ele quer, mudar a tua vida por completo. Eu falo assim, Senhor, eu estou aqui, ó, se eu quiser que eu abandone tudo, eu abandono tudo. Está desse jeito, disposto dessa forma, e começar a viver assim, longe do pecado você vai estar. Amém? Glória a Deus. Efésios 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quantos podem dar glória a Deus aqui? Que você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém? E por isso que de forma nenhuma você pode viver pecando. Pensa comigo. O Espírito Santo, próprio Deus, está dentro de você. E você vai fazer o quê? Você vai levar ele para a prostituição? Quantos estão comigo aqui? Vocês já analisaram isso? Fizeram uma pequena análise sobre esse assunto? Se não tem temor dentro de você, rapaz, o negócio está feio. Sinceramente. Então nós temos que entender isso. Amém? Amém. Existem coisas que quebram a conexão. Pecado, desobediência, negligência espiritual. Amém? Não é Deus que se afasta, é o homem que se desconecta. O pecado não tira Deus do trono, tira o homem da presença. Deus continua sendo Deus. Amém? Pequenos afastamentos geram grandes distâncias. Quem se afasta da luz começa a se acostumar com as trevas, que isso é o pior. É o momento em que quando você se acostuma, você começa a pecar. Ah, não tem mais jeito não. Por quê? Porque você está lutando contra o pecado, em vez de buscar o Deus que já pagou o preço do pecado. Então, quando a gente faz o contrário, para de... Uma vez a pastora chegou para mim e falou, e eu fiquei totalmente sem entender. Vou ser sincero para vocês. Ela chegou assim, meu filho, você tem que explicar uma coisa. O quê? Tem que parar de lutar contra o pecado. Eu falei, aí lascou-se de vez na minha cabeça. Você não vai mais lutar contra o pecado. Ninguém luta mais contra o pecado. Eu falei, faz o quê? Você tem que buscar a Deus. E eu fiquei com isso na cabeça. Ano passado, na minha luta que eu estava fazendo. Até que eu entendi. Claro, é claro. Porque se você busca a Deus e se aproxima dele, logo você se torna igual a ele. Quantos de vocês sabem aqui quando você junta num grupinho de pessoas e começa a andar com aquela pessoa, não parece que o pessoal tudo fica parecido? Quantos sabem disso? Né, o Pedro tinha os amigos dele tudo igualzinho. Né, Pedro? E tudo amigo, tudo legal. Eu gostava, eu achava bonita aquela amizade deles. E aí tudo foi embora, né? Mas é isso. Então, ou seja, você fica vendo, parece que tudo fica igualzinho. Agora tem outros grupinhos aqui, o Pedro. Esses meninos não sabem o que eles estão fazendo. Aí tem outros grupinhos aqui. Aí acontece, está ali todo mundo parecido. Quando você se junta com Jesus, você se torna parecido com ele. Amém? É isso. Não estou dizendo que é errado, não. A pessoa tem amigos aqui. Pode ter. Tem que ter mesmo. Agora eu estou falando assim, que quando você se junta com Jesus, você se torna igual a ele. Então, ou seja, ele fala bem claro ainda, e até mesmo na ceia, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, o quê? Hã? Ninguém mais vai falar? Fale alto. Fala. Quem? Isso. Então vocês têm que entender isso. Você não faz parte dele. Não tem como. O que ele quis dizer aqui, se você não está unido comigo, ao ponto de carne e sangue,
Você não é digno de mim. Não pode estar comigo. Não faz parte. Quantos estão comigo aqui? Amém? Então é isso que você tem que entender. É estar em Cristo. É se tornar igual a Ele. Amém? Eu lembro que eu estava preparando essa pregação. Eu fiz 4 pregações. Aí eu fiz uma coletânea. Eu falei, e agora? Para um ano. Mas era só uma que eu queria. Mas aí ficou difícil para mim. Eu falei, e agora? Foi, Espírito Santo, me ajuda. Qual delas? Aí quando eu não tenho resposta, eu falei, vou na primeira. Aí eu pego a primeira e vou. Mas tenho 4, aqui as 4, bonitinhas. Uma atrás da outra. Aqui dá para a gente falar, se vocês quiserem, aqui nós vira noite. Amém? Amém. Vamos lá. O que nos mantém conectados. Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Glória a Deus. Aleluia. Aproximem-se de Deus. Esse é o chamado. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Bate e a porta será aberta. Quantos podem entender isso? Que o clamor do Senhor pela sua vida nesse momento é que você busque a Ele, encontre Ele e viva com Ele. Amém? É assim, a única forma para que a gente possa chegar no fim. Com vitória. A não ser que você queira perder. Quantos querem aqui? Perder. Ninguém, né? Quantos querem vencer? Amém? Quantos querem terminar essa corrida? É isso. Então, uma coisa muito interessante é, não importa, volto a dizer para vocês, não importa como você está hoje. O que vai importar verdadeiramente como você começou, o que foi, não importa. Importa é o teu fim. Como você vai estar no fim. Amém? Então, busque o Senhor, se mantenha perto dEle. Aleluia. Colossenses 3, versículo 2. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Mas você só vai conseguir pensar nas coisas do alto, irmão, se você estiver em Cristo. Porque senão você só vai estar pensando em dívida, pensando em doença, pensando em comprar isso, comprar aquilo, fazer aquilo, vender, viajar, é o que você vai pensar. Mas pensar nas coisas do alto é só quando você está com Ele. Então, quando você começar a ver que você está pensando nas coisas do alto, aí você está ficando bom. Amém? Glória a Deus. Salmo 119, versículo 11. Como é que não peca? Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Você quer ficar forte contra o pecado? Lê a palavra. Se enche da palavra. Oração, tempo com Deus, jejum. O que vai acontecer? Eu já falei uma vez aqui, existe 2 lados. Existe... Eu vou fazer o contrário, porque senão depois vai dar problema. Que a última vez eu falei que aqui era o mundo. Perdição, o pecado. Aí o pessoal do louvor ficou com raiva de mim, porque estavam as coisas aqui, né? Então eu vou fazer o contrário. Então, pessoal, imagina que aqui é o caminho. Amém? Glória a Deus. Aqui é o caminho. Aqui é onde você está com Jesus. É aqui onde você permanece. É aqui onde a coisa acontece. E lá é o mundo, onde está o diabo, tua carne e tudo mais. Está lá. Ali está o pecado. Se você está aqui, você não peca mais. Quantos estão comigo aqui? Só que tu é como se tivesse um aspirador super topzera do Satanás, que vai estar ligado ali, ó. E quanto mais perto de lá, mais forte para te puxar de volta. Quantos estão comigo aqui? Quanto mais aqui você está, mais longe da força do aspirador você está. Aí ele não consegue pegar você. Você está fechado, você está coberto com o poder do sangue de Jesus. Quantos estão comigo aqui? Você está embaixo das asas do Senhor. Você está protegido por Ele 100%. Aqui não tem pecado, aqui não tem erro. Aqui é como se você estivesse no céu, na terra. Amém? Aqui você consegue viver uma vida cristã 100%. Mas é uma vida de consagração.
É uma vida de buscar o Senhor todos os dias. É uma vida de estar perto dEle. É você começar os teus sonhos, os teus desejos e a tua alegria passa a ser diferente. Ali a tua alegria é mundo. É tudo que tem no mundo. Aqui a tua alegria é tudo que Deus traz para você. Amém? A tua alegria muda. Aqui você vai querer se embebedar no espírito. Lá você vai embebedar no mundo, bebida normal, fermentadas. Quantos estão comigo aqui? Aqui você vai estar rodando aqui, ó, sorrindo aí, não está bêbado, está nada, está cheio do espírito. Amém? É aqui. Lá é o pecado. Lá é o mundo, lá é a carne. Então, quanto mais você para de buscar, está vendo aqui? Parei de ler a Bíblia um dia. Esqueci de orar. Muito problema. Rede social. Eu não estou pecando, estou de boa, mas tá tanta coisa que eu estou fazendo aqui a semana inteira. Segunda, terça, quarta, quinta. Então, daqui a pouco puxou. Você está aqui. Ó. Por que eu caí de novo? O que aconteceu comigo? Eu estava tanto tempo bem, mas do nada eu caí. Senhor, me perdoa e tal. Lá vai tu. Para cá de novo. Volta para esse mesmo lance. Só que está aqui, ó. Aí você nem continuou mais lendo, não. Só deu aquela horadinha, passou, está aqui. Daqui a pouco você caiu de novo, voltou de novo. E sabe qual é o pior de tudo isso? É que esse ida e vinda, uma hora você cansa. Muitos já cansaram. Falar, não tem jeito não. Vou ficar por aqui mesmo. Aí você aceita um pecado de estimação e fica com ele. E fica aqui garantindo o teu rumo ao inferno. Misericórdia? Mas está lá. Ó. Ali é o caminho do céu. É seguir a Jesus. Não é só aceitá-lo, é seguir. Amém? Tomar a tua cruz e seguir a Jesus. Seguir é andar igual. Amém? Permanecer com Ele. Essa é a verdade. O que passa disso é mentira. A conexão é mantida por oração, palavra, intimidade, decisão diária. Eu vou ler de novo. Oração, palavra, intimidade, decisão diária. Eu vou ler outra vez. Oração, palavra, intimidade, decisão diária. Todos os dias. Peça para Deus, Senhor, eu quero viver um dia de cada vez. Vença cada dia. Esquece o ontem. Amanhã pertence a Deus. E bora para frente. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Faça isso até chegar o teu momento de ir para o Pai. Amém? Não é algo automático. É uma escolha constante de permanecer perto de Deus. Quem se aproxima de Deus se afasta do pecado. É o contrário. Amém? Intimidade com Deus gera força espiritual. Quanto mais perto de Cristo, mais longe do erro. Aleluia? Essa é a base. Isso aqui, acredito que vocês entenderam muito bem. Número 5. Jesus nos dá força para permanecer. É Ele que nos dá força. Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Quem te fortalece? É nele. É Ele que te dá força. Sem Ele, nada você pode fazer. Com Ele, tudo você pode. É simples. Não, parece que está fazendo até para o maternal. A Bíblia está escrito. Só que aí a pessoa tenta fazer tanta coisa, tanto auê, e não entende nada e não cumpre nada. Mas na realidade é isso. Estar em Cristo resolve o B.O. todo. Pronto. Está resolvido aqui. Amém? Glória a Deus. Hebreus 12, versículo 2. É aqui que nós temos que seguir. Ó. Tendo os olhos fitos em Jesus. Olhando para Ele. Não tira os olhos. Se mantém firme. Continua. Autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe for proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. É esse que tem que ser o teu foco dia após dia. Amém? Você não permanece em Cristo pela sua força. É Ele que te sustenta. Amém? Até o permanecer é Ele. É só uma decisão sua de estar ali. E ali você vai ter força para continuar.
É só quando você esquece de tudo, irmãos. É só quando você começa a viver tua vida normal. Você começa a se encher de problema, de coisa, e aí você começa a se afastar. Mas se você continua mantendo firme com Ele ali, você não vai se afastar, porque Ele vai te dar forças para vencer. Amém? Amém? Aleluia! Vamos lá. Não vencemos o pecado sozinho. Jesus já venceu. Vou ler de novo. Não vencemos o pecado sozinho. Jesus já venceu. Glória a Deus. Nós apenas permanecemos nele. É só isso. Entendeu? O pecado não precisa ser vencido de novo. Ele já foi vencido. O pecado já foi vencido. O que você tem que fazer é estar com quem venceu. Ponto final. É só isso. Esteja com quem venceu. Quem venceu o pecado? Esteja com ele. Está vencido então. Você está junto. Glória a Deus. Aleluia. Você não precisa vencer sozinho. Jesus já venceu. Permanecer em Cristo é permanecer na vitória. A força não vem de você, vem de quem você está ligado. A força não vem de você, ela vem de quem você está ligado, que é Jesus. Amém? É essa força que te faz levantar, essa força que faz você andar como Ele andou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus é a ligação entre o céu e a terra. Mas essa ligação precisa ser vivida. Não é só sobre conhecer, é sobre permanecer. Aleluia. Hoje a pergunta é: você conhece Jesus? Vou repetir. Hoje a pergunta não é: você conhece Jesus? A pergunta é: você está conectado em Jesus hoje? Você consegue fazer essa pergunta para você mesmo? Você está conectado com Jesus hoje? Como é que está a sua vida? Faça uma autoanálise. A Bíblia diz que a gente tem que fazer uma autoanálise todos os dias, para ver se realmente está tudo certo. Se está firme, cuide para que não caia. Então se mantenha firme. Faça uma autoanálise todos os dias de manhã. Acorda todos os dias e fala: Senhor, como é que está? Melhor, à noite, antes de dormir. Passou o dia todo. Fala: Senhor, como é que eu estou agora? Lembra de tudo aquilo que você fez de errado no dia? Pede perdão, se alinha com Ele, dorme. Acorda de manhã, fala com Ele de novo: Senhor, estou aqui, vamos comigo nesse dia. Vamos comigo lá nas vendas. Vamos comigo para abrir meu mercado. Vamos abrir comigo lá para trabalhar na prefeitura. Né, Carvalho? Para fiscalizar, botar multa em alguém. Vamos comigo. Não me deixa vacilar. Não me deixa cometer pecado, eu quero estar contigo. Ele é teu amigo. O Espírito Santo está contigo todo o tempo aí. Ele é teu amigo. E muitas vezes está esperando você falar com ele. Ainda mais quem vende. Você é vendedor, né, Jair? Muitas vezes na estrada, Jair. Eu acho que aquela época eu estava mais perto de Deus. Porque eu estava sozinho. Então, dirigindo. Aí eu ia falando. Não tem ninguém para olhar para você e achar que você é doido. Então, eu estou aqui na estrada e falava, mas eu conversava com Jesus, com o Espírito Santo ali. Era uma comunhão ali dentro do carro. Botava um som para tocar, adorava, e conversava. Eu lembro que eu chegava na cidade, o negócio era meio louco. Eu chegava na cidade e já fazia ato profético. É que eu estava tão assim que acho que já ia dando ideia, né? Acho que o Espírito Santo vai dando ideia, tudo. Eu lembro que eu cheguei em Alta Floresta, lembrei do nome da cidade. Eu já encerrando, tá, irmãos? Não estava faltando, não, muito, não. Só coisa de 10 versículos só. Então, o que acontece? Cheguei em Alta Floresta, encostei o carro, e isso vim adorando o caminho todo. E lembrei que em Alta Floresta a gente nunca tinha vendido em um lugar. Eu entrava naquela cidade e voltava, tinha alguma maldição naquele lugar.
Passava em todos os mercados já. Farmácia, seja lá o que eu passava ali. Ninguém comprava nada. Eu falava, não, na próxima vez que você vir, a gente compra. E eu já estava quase nem querendo mais voltar naquele lugar. Só que meu pai, ele gostava de desafio. Então ele falava assim, não, você vai lá de novo. Eu falei, tá bom. Aí quando eu cheguei na entrada da cidade, sozinho. Tirei meu sapato, tirei a meia, abri a porta do carro. Falei, agora Satanás, eu quero ver. Botei meu pé, botei o outro pé. Eu falei, Senhor, a tua palavra diz que aonde eu botar as plantas dos meus pés, o Senhor me daria como herança. Então hoje eu clamo a ti e eu sei que em cada ponto que eu entrar, os que eu quiser vender, eu vou vender e vou sair daqui com essa vitória. E eu fiz exatamente essa oração. Botei meu tênis, o sapato e entrei como se eu estivesse aqui em cima do púlpito. Estava todo cheio de autoridade, me achando e indo, porque eu sabia que não estava comigo sozinho, não. Eu estava cheio naquele momento. Entrei no primeiro lugar, vendi. Olhei o segundo, não quero. Eu quero mais longe. Esse aqui, vendi. Fui no outro, vendi. Eu parei porque eu falei, já está bom. Já está bom. Eu tinha uma coisa na minha cabeça a respeito de uma coisa. Eu precisava de cada ponto da cidade. Eu não gostava de botar num ponto do lado do outro. Porque eu gostava de botar muito naquele e não botava nos outros, porque eu sabia que era a mesma coisa. Tipo uma panificadora, um mercado, uma farmácia. Ou era panificadora, ou era o mercado, ou era a farmácia. Era coisa da minha cabeça. Então eu escolhi essas coisas, fiz a minha venda. Saí de lá e falei, Senhor, muito obrigado. E ali foi feito. Nunca mais eu deixei de vender naquele lugar. Enquanto eu vendia, chegava lá, todo mundo comprava. E ainda falava assim, pode encher. Pode encher. Então, Alta Floresta se tornou uma das cidades melhores depois de uma oração dessa. Então, irmãos, tudo está disponível para nós. E estar em Cristo é o que faz a coisa acontecer. Não importa a área que você trabalha, não importa o que você faz. Estar com Cristo, você é cabeça. Vocês estão entendendo? Não importa o que você está fazendo, você vai ser o melhor naquilo que você estiver. Porque Ele falou isso para você. Você vai ser cabeça e não cauda. Mas quem é que vai ser cabeça? Os que estão em Cristo Jesus. Você vai reinar nessa terra. Aonde você chegar. Essa é a realidade. Não importa o que você vende, o que você faz, se você trabalha nisso ou naquilo, você vai ser honrado onde você está. Não porque é você, porque Jesus está em você. Amém? E toda vez que você vê aquilo acontecer muito sobrenaturalmente, nunca ache que é você mesmo. Isso é uma coisa que eu botei na minha cabeça. Nunca ache que é você mesmo. Porque se você achar, você cai. Porque é Ele em você. Amém? Toda a honra e toda a glória seja dada para Ele. Amém? E é isso. Seguir essa ideia e as coisas acontecem. Então não importa, irmãos. Não importa. Glória a Deus. Aleluia. Estar em Cristo, irmão, é algo sobrenatural. E é uma coisa tão interessante porque doença não existe. Aí se fosse, Hector, não, mas esteja em Cristo. Lá perto, você vai ver a doença desaparecer. Porque Ele pagou a doença naquela cruz do mesmo jeito do pecado. Ele te deu, não foi? Você não é salvo quando está em Cristo? Você é curado também. Amém? É curado, não tem mais nada. Desapareceu tudo ali. Não aceite aquilo é errado. Se tem alguma coisa em você, repreende e expulsa, porque isso é ilegal. Porque foi pago um alto preço naquela cruz, e se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você mudou tudo. Agora você é um cara fera. Você é uma mulher 100%. Não tem mais nada de erro. Quantos estão comigo aqui? Amém? Irmãos, a cura é para os ímpios. É para a pessoa que está se convertendo. É para o novo convertido. Os velhos têm que estar curando os outros e não sendo curados. Quantos estão comigo aqui? Quantas vezes você viu ali alguém lá orar pelo Pedro, depois que já tinha ido Jesus embora? Era ele que passava e a sombra dele curava as pessoas. Quantos estão comigo aqui? Entenderam? Vocês entenderam isso? O diabo engana a gente, faz um monte de coisa, a gente fica padecendo doenças e coisas, sendo que isso já foi pago. Eu mesmo, você, quantas pessoas aqui às vezes está doente, meu Deus, mas é tanto tempo crente. Por que está doente? Eu acho que isso é uma aprovação. É a aprovação dos infernos. Não tem nada disso para você. Já foi pago naquela cruz. Amém? Não tem nada. Agora um novo convertido, está se convertendo ainda. Uma pessoa que vai se converter ainda, que é ímpio, você ora por ela, ela é curada. E a pessoa naquele momento se converte. É isso que acontece. Amém? Glória a Deus. Tanto que uma ferramenta para as pessoas se salvarem é a cura.
Não para você. Estou 40 anos na igreja, eu fui curado. Que testemunho. Para mim, eu vou te ser sincero. Minha pessoal, assim, eu fico mal. Falei, rapaz, está doente. Você está doente? Fica até ruim. Às vezes está doendo minhas costas. Eu falei, rapaz, vou falar que nem está doendo minhas costas, não. Porque o Senhor sai essa dor e a dor não sai. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo? Não tem que acontecer. Não tem que acontecer. Amém? Quantos estão comigo? Glória a Deus. Aleluia. 1 João 2, versículo 6. Esse aqui é um dos versículos mais fortes que eu li nos últimos tempos. Quantos estão em Cristo? Quantos estão em Cristo? Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que afirma permanecer nele deve andar como ele andou. Você anda como Cristo? Amém? Aí é que está a questão. Muitas vezes te perguntam, você está em Cristo? Sim. Se você diz que está nele, você deve andar como ele andou. Glória a Deus. Milagres, prodígios, maravilhas e santidade tem que estar na tua vida e na minha. Amém? Talvez você já esteve perto, já viveu momentos com Deus, mas se afastou. Hoje é dia de se reconectar. Quantos podem dar glória a Deus? Voltar para Cristo. Permanecer no caminho. Abre para mim João 15, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Quantos estão comigo aqui? A ideia de permanecer não é uma opção. É a realidade do cristão. Amém? É permanecer. Porque se você não permanece, você sai fora. Você é queimado. Misericórdia? Não adianta. Então, essa é a realidade. Permanecer. Não, o que você fez já foi, filho. É agora. Olha para o irmão que está falando assim, o que foi ontem já foi. O negócio é agora. Amém? Ontem já foi, já passou. Você foi bom ontem? Você estava com Cristo ontem? Muito bom para você. Mas e hoje? Amém? O ontem não importa, o que importa é o hoje. O amanhã pertence a Deus. Você não precisa tentar viver sozinho. Você precisa estar ligado em Jesus. Ele é o caminho, ele é a ponte, ele é a conexão. Ficar longe de Jesus enfraquece você. Permanecer em Jesus transforma você. Quantos podem dar glória a Deus? Eu queria que você ficasse de pé e eu queria fazer uma oração. Irmãos, o fato de permanecer em Cristo é algo diário. A gente fala, mas é algo complexo. Porque exige você focar. No mundo que vivemos hoje, existem muitas distrações. Existe a distração normal, que é o fato do dia a dia. Dívidas a pagar. Problemas, negócios a resolver. Isso te distrai. Só que existe algo bem maior, que é a questão da internet. Se você pega um celular, irmão, menos quando você faz uma análise ali, mexendo, olhando, passando uns feeds, né? Quando você viu, passou horas. E você é distraído naquilo ali. E você começa a consumir aquilo tudo que você tem visto. Você sabe que os olhos são a janela do corpo. E tudo aquilo que você tem olhado, visto, aquilo vai entrar para você. Às vezes parece algo tão inocente, mas você tem se alimentado daquilo que não é legal. E aquilo vai alimentando, alimentando, alimentando.
até o ponto que você está dentro de um quadro e não entendeu por quê. E eu entendi que a internet é algo tão tranquilo para o diabo trabalhar, fácil. Ele consegue colocar informação e tudo que ele quiser em minutos na tua cabeça. E eu entendo que existem chaves. Existem chaves, irmão, a respeito de pecado. Uma chave virada, você volta a pecar. E eu já vi isso acontecer várias vezes. Você está do nada ali, vendo um negócio bacana, papapá. Daqui a pouco você voltou a pecar aquele pecado que nunca mais tinha pecado. Mas alguma coisa que você viu, virou aquela chave. E isso está sendo uma ferramenta para Satanás top das galáxias. Está levando o crente, está levando todo mundo. A internet é uma ferramenta maravilhosa se você souber usar. Mas também ela pode destruir você e sua família. Rapidamente. Em segundos. Em segundos, uma criança pode entrar num quarto e estar totalmente cheia de imoralidade. E tantas coisas. Que a gente não pode nem analisar. E é assim, ó. Segundos. Uma vez um pastor falou que o fato de você olhar para uma imagem de uma pornografia, você teria que fazer jejum de 3 dias para aquilo limpar da sua mente. E às vezes uma criança passando, até só passou. Às vezes você. Daqui a pouco você está lá envolvido de novo. Rapaz, tanto tempo. Escutando palavrões, coisas assim sempre, todas aquelas brincadeiras, aquelas músicas terríveis. Às vezes você está vendo um vídeo. Um vídeo legal, um gatinho. E a música, tome, já viu isso aí? Aquelas coisas horríveis. Sério, funk. E você nem percebeu. E as pessoas tudo olhando ao redor. Esses dias atrás eu estava vendo. E eu passando e aquela música alta tocando. E um senhor olhando na internet. Mas sabia que ele não estava olhando aquilo. E ele estava ali, ó, e aquela música tocando alto. Aí eu fui passar lá pertinho, assim, né, para perto para ver. Nada, era as besteirinhas. Mas as músicas terríveis tocando ali. E aquilo rodando no ar. Então, irmãos, já era difícil. A TV. Agora com a internet, com o celular na tua mão, Gabrielzinho, é um BO tão gigante que você não tem noção. Que você não tem noção. Já escutei meninos aqui falar comigo, vários. E a gente criou estratégias que não funcionou. Por causa de celular. Ah, Hector, vamos banir o celular? Não. Vamos nos encher de Cristo. Amém? Vamos usar o celular para coisas boas. Vamos fazer as coisas corretas. Mas você tem que ter a consciência quando você pega aquele aparelho. Você acabou de pegar um aparelho que está o mundo todo. Ali pode ter o céu e pode ter o inferno. Ali você está com tudo na tua mão. E se sua criança tem um desse, ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele não sabe de nada. Nunca deixe sozinho, de forma e maneira nenhuma. Selecione o máximo possível e pode ter certeza que ainda naqueles desenhos infelizes, ainda tem uma mensagem subliminar que vai fazer o teu filho se afastar. Então é algo que a gente tem que lutar, irmãos. O diabo é esperto. E ele está fazendo de tudo para acabar com as famílias. De várias e várias formas ele tentou entrar nas famílias. E essa vez agora é pelo celular. Está dentro. Quantos estão comigo aqui? E se a gente fala, a ideia é permanecer em Cristo. Mas existem muitas coisas que... Lembra do aspirador que eu estava falando aqui? Ele é muito forte. Qualquer coisa te suga para lá, galera. Qualquer coisa te suga para lá. Então afasta. Tira de perto de você. Se você não tem condições, se a tua rede social está cheia de porcaria, tira essa rede social. Uma coisa que eu entendo é que aquilo que aparece para você é o que você pesquisa. Pega o celular da tua criança. Vai lá no celular do teu filho de adolescente. Pega o celular dele. Vai lá, faz um desafio. Vai lá na rede social dele e começa a passar. E veja o que aparece para ele. O que aparece para ele é o que ele pesquisa. É o que ele olha. É o que ele fala, é o que ele vê. Analisa para você fazer um teste.
Analise o que ele tem curtido. Jovens, pelo amor de Deus, não entra nessa. É a maior armadilha de Satanás. Você tem que procurar uma vida santa. Fazer um casamento perfeito aqui, em consagração. Ah, irmão, se eu pudesse falar para vocês, jovens, como é maravilhoso esperar. Eu lembro no dia que me falaram da corte, eu falei, Deus que me livre. Mas depois que eu passei por tudo aquilo, eu descobri como foi bom. Eu entendi que dali para frente agora eu posso ter minha família tranquilo. Eu sei que meu filho vai passar por isso. Então, jovens, não entra na imoralidade, se afasta dela. Se o celular te faz pecar, joga ele fora. Muitas coisas, quando Jesus falava, corte a mão e jogue fora, às vezes era o celular. Não fica perto de você. E nesse processo busca o Senhor. Fica perto dele. E pronto. Glória a Deus. Quantos querem permanecer em Cristo aqui dizem amém? Vamos fazer uma oração.